Shabbat Shalom, boa noite. Sabe aquele negócio do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Quem nunca? Quem nunca cometeu uma pequena hipocrisia dessas de dar um conselho de acordo com o que a gente acredita que seja a atitude correta, mas se permitir desviar desse caminho na nossa conduta pessoal? Eu sei que eu faço isso de vez em quando, mas desde que não venha de um lugar de julgamento, de achar que o outro está errado, mas eu faço igual e eu estou certo, também não venha de um lugar de maldade, não acho que seja lá a pior coisa do mundo. Um desses meus pecados de dizer uma coisa e fazer outra, é o de jurar que eu não gosto das mídias sociais e viver encontrando assunto para as prédicas de postagens que eu encontro no Facebook. A verdade é que eu não gosto das mídias sociais, a única que eu estou é o Facebook, acho chato, tento entrar o mínimo possível, mas de vez em quando eu entro, eu descubro ali uma pérola. Dessa vez foi num dos meus grupos favoritos, um grupo de educadores judaicos, em que um rabino ortodoxo postou o seguinte comentário na semana passada. Amigos, revirei os olhos quando eu ouvi um aluno meu descrever Tikkun Olam como uma mitzvah. Revirei os olhos porque estou muito ciente, muito preocupado de que a educação judaica tenha sido essencialmente enrolada na vaga plataforma liberal americana sob a bandeira de Tikkun Olam como mitzvah. Preocupado porque, sério? É só isso? Será que a nossa tradição de 4.000 anos pode realmente ser tão vigorosamente resumida pelas nossas ações em defesa do meio ambiente ou na resposta a George Floyd? Será que isso é tudo? Então, eu desvirei os meus olhos e eu vi claramente que para a nossa juventude, a crise climática, o racismo e as questões de justiça são 1000% mais reais e mais urgentes do que as questões sobre se uma mulher deve contar no minyan ou as nuances da Akedah, o episódio da Torá que descreve o quase sacrifício de Yitzhak. E é claro que as pessoas só vão se importar com aquilo que é real para elas. E todo esse aperto de como todas as 613 mitzvot foram substituídas por Tikkun Olam, são, na verdade, apenas os gemidos de um representante de um sistema e de uma abordagem que estão ameaçados de relevância ou de extinção. E aqui o autor da postagem faz uma paródia de Bob Dylan, dizendo: seu velho mundo está envelhecendo rapidamente. Portanto, saia do novo, se não puder dar uma mão. E eu quero saber, as coisas antigas são realmente relevantes? Por quê? Por que exatamente? Como? E como as escolas podem tirar a poeira do seu antigo judaísmo e realmente focalizá-lo nas coisas que realmente importam para os alunos reais? Ou, pelo menos, torná-lo relevante. Como um pequeno exemplo disso, existe uma maneira de ensinar a tefilá, a reza, não como um momento incômodo e irritante, em que alguém tenha que checar se os meninos estão de kippá e que ninguém esteja usando o celular escondido, mas, na verdade, como uma força poderosa para mudar o mundo que vemos caindo aos pedaços. Pelo menos, no mínimo, mudar a nós mesmos. E se não, será que a gente pode parar de fazer os nossos alunos rezarem para, ao invés disso, irem recolher algum lixo na rua? Ou a reza é importante no processo de ajudar as crianças a ver o seu mundo e ver seu papel nele, ou ela é um dinossauro do velho mundo, reforçando continuamente a narrativa de que o judaísmo é irrelevante e que não podemos nos preocupar com o clima e com a justiça, porque temos assuntos mais importantes, como, por exemplo, o mundo vindouro.
o autor, esse rabino ortodoxo, termina dizendo: ai meu Deus, socorro. O primeiro comentário é que tinha uma propaganda da Sempre Toshiba. Essa postagem me lembra, né? Tem ortodoxos e ortodoxos. Mas a verdade é que esse não é um novo desafio. O rabino Abraham Joshua Heschel, que eu pelo menos adoro citar, escreveu algo semelhante há mais de 60 anos. E desde a primeira vez que eu li essa passagem pela primeira vez, ela tem me inspirado a buscar um judaísmo que seja cheio de significado. Heschel escreveu: quando a fé é completamente substituída pelo credo, a adoração pela doutrina, o amor pelo hábito, quando a crise de hoje é ignorada por causa do esplendor do passado, quando a fé se torna uma herança ao invés de uma fonte viva, quando a religião fala em nome da autoridade e não em nome da compaixão, então sua mensagem se torna sem sentido. A gente pode voltar um pouquinho ainda mais no tempo, perceber que a busca por um judaísmo de significado nas nossas vidas, que possa de fato ser uma tradição viva, que dialogue com os dilemas que a gente vive em 2021 e não negue o encontro com o desconforto da nossa realidade na busca de uma espiritualidade pura, parece também em uma das histórias mais famosas de Lag BaOmer. Em Lag BaOmer, como eu mencionei antes, acredita-se que morreu o rabino Shimon Bar Yochai, uma figura especialmente iluminada. E, de acordo com um mito, ele foi o redator do Zohar, uma das obras centrais da Kabbalah, uma expressão mística do judaísmo. Diz a lenda no Talmud que Shimon Bar Yochai foi condenado à morte pelos romanos porque ele tinha criticado os romanos. Ele e o seu filho Elazar, primeiro vão buscar refúgio no Beit Midrash, né, na academia rabínica. E depois eles continuam com medo, o aperto, o cerco por eles está se fechando. Então eles saem do Beit Midrash e eles se escondem numa caverna. Por milagre, uma árvore nasce bem na entrada da caverna. E essa árvore dava a fruta, uma árvore de alfarroba. Eles comiam alfarroba. E uma fonte de água apareceu ali na frente também, então eles têm também o que beber. Todo dia, eles tiravam a roupa e se enterravam até o pescoço na areia. E assim, eles passavam todo o dia estudando. Quando chegava a hora, eles saíam da areia, se vestiam e rezavam, para logo em seguida tirar de novo as roupas e se enterrar na areia de novo. Assim, eles garantiam que as roupas não gastassem, apesar dos muitos anos que eles passaram na caverna sem poder trocá-las. Foram 12 anos. Passados 12 anos, o profeta Eliarro, que navega entre o céu e a terra, assim diz a tradição, ele se coloca na entrada da caverna e ele diz: quem vai informar Shimon Bar Yochai que o imperador morreu e seu decreto foi revogado? E assim, Shimon Bar Yochai e o seu filho descobrem que eles podiam sair da caverna. E quando eles saem, eles veem pessoas trabalhando na agricultura, semeando e arando a terra. Shimon Bar Yochai disse: como essas pessoas, ele ficou chocado, ele falou: como essas pessoas podem abandonar uma vida de estudo eterno da Torá e desperdiçar essa vida com questões terrenas? Todo o lugar para o qual Shimon Bar Yochai direcionava a vista com esse pensamento queimava imediatamente. Uma voz divina apareceu e disse para o Shimon Bar Yochai: você saiu da caverna para destruir o meu mundo? Volte para a caverna. Como disse Heschel, quando o judaísmo fecha os seus olhos para as dores do presente, para se dedicar exclusivamente a guardar as joias do passado, a gente perde a nossa função no mundo. Quando desempenhar funções religiosas fala mais alto que a necessidade de preservar a vida, a gente perde a nossa mensagem
e a gente perde o sentido dessas funções religiosas. Quando em troca de manter vivo o judaísmo, a gente está disposto a abrir mão da nossa humanidade, eu pessoalmente não reconheço mais esse judaísmo. A observância judaica e o comprometimento com o mundo não precisam, por outro lado, ser mutuamente excludentes. A textura que o calendário judaico dá à nossa experiência do tempo, a forma como as práticas religiosas judaicas permite que nós abramos os nossos olhos para as questões que a gente nem sabia que existiam. A abordagem crítica que o estudo de textos judaicos desenvolve em cada um de nós. A força que a comunidade judaica tem quando se une em torno de uma causa comum. Todos esses fatores têm que levar a gente a estar mais conectados, não menos, com o mundo que nos cerca. Deus mandou Rabi Shimon Bar Yochai de volta para a caverna estudar um pouco mais, porque os seus desdém pelo cuidado com o mundo e com a humanidade, revelados na ação do agricultor, demonstravam que, apesar dos seus 12 anos estudando na caverna, ele não tinha aprendido os pilares centrais do judaísmo. Que cada um de nós consiga encontrar seu próprio equilíbrio, valorizando a tradição judaica e lhe dando um papel de destaque nas suas práticas cotidianas. E que através delas a gente esteja cada vez mais comprometidos com a construção de um mundo mais justo, mais igual, mais saudável e mais humano para todos. Shabbat Shalom.